transmitir aquilo que Ele fala comigo, compartilhar com os irmãos amados em Cristo. Sem perder tempo, irmãos, vamos abrir, por favor, dois textos eu gostaria de ler. O primeiro texto, Gálatas, capítulo 3, o versículo 17. 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, capítulo 3, versículo 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Os irmãos guardem esse texto. Vamos abrir João, o Evangelho escrito por João, as boas novas do nosso Senhor Jesus, em João 8, capítulo 8, versículo 2 a seguir. Texto bem conhecido da igreja. Diz assim: ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor dele, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Ele estava usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra dela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Até que irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, interessante é que nós fixemos na mente essa proposta do texto para nós chegarmos no final e entendermos. Nós estamos diante de um grande julgamento. Os irmãos notaram que há um julgamento ocorrendo? Há um juiz que iria julgar o caso, há o promotor que vai acusar, que vai se basear na lei para acusar uma pessoa, e há o réu, que será o acusado. Então, os irmãos, guardem isso na memória, um julgamento. Mas, para nós chegarmos nesse julgamento, eu preciso trazer à memória dos irmãos alguns textos. Irmãos, desde o início, nós vemos que o Senhor Deus, Ele trabalhou com a humanidade, trabalha com a humanidade, de maneira a exigir obediência. Os irmãos já notaram que em Adão, ele fala: não coma desse fruto. Ou seja, você pode comer de todos, mas desse não. Deus, ele trabalha de meio a dar ordenanças. Vocês vão me amar, vocês vão me obedecer. E tem uma regrinha, tem uma lei, tem um princípio moral a ser seguido. Interessante quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a semelhança. Nós vemos que muito mais do que mero aspecto físico, porque Deus é Espírito, o Senhor atribui a nós os próprios atributos dele. O Senhor nos compartilha, o Senhor faz que habite em nós a santidade, a justiça, o livre-arbítrio. São esses atributos de Deus que ele próprio contribui. Ele fala: vocês vão ser igual eu.
vocês vão ter livre-arbítrio, vocês não serão robôs que terão que me amar obrigatoriamente. Não, vocês podem escolher. E vocês serão santos. Eu desejo a santidade de vocês serão justos. Paulo, irmãos, ele começa a nos ensinar, porque o que eu quero que os irmãos compreendam, digamos que o mundo tenha 6.000 anos desde que o homem tenha consciência, que ele se percebeu, que ele viu, não, eu sou um ser humano, eu penso. Dessa fase para cá que a gente conhece na civilização, não só pela palavra de Deus, mas a própria civilização mesopotâmica, diz que a humanidade, a civilização, vem trazendo 6.000 anos de consciência. E nós vemos que a lei de Moisés, ela tem apenas 3.500 anos, 3.400 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, nesse período em que não tem lei, Deus cria a humanidade e não tem uma lei escrita, uma lei expressa, como que Deus lidou com a humanidade. E Paulo, ele nos ensina em Romanos capítulo 1, um texto interessante que nos ajuda a entender. Diz assim, eu vou ler que eu já tenho escrito aqui para nós ganharmos tempo, os irmãos ouçam bem para entender o texto. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto em eles, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E aí Paulo continua dizendo assim, ó, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha que texto interessante. Paulo está fazendo uma viagem na humanidade, e ele está falando assim, ninguém é indesculpável diante de Deus, porque Deus se revelou a todos. E aí a gente pensa, meu Deus do céu, uma tribo indígena que nunca ouviu falar de nada, como que Deus pode ter se revelado a ela? E aí a gente tem a resposta do próprio apóstolo Paulo, que se chama moralidade objetiva. Há um senso no ser humano que diz que certas coisas são erradas. Os irmãos não pensaram nisso? Até em tribos canibais que praticam a matança de um ser semelhante, que comem pessoas, eles têm regras morais objetivas. Eles sabem que o filho dele, ele não pode fazer isso. Eles sabem que a esposa dele, ele não pode fazer isso. Há um nível, há um senso comum entre todos os seres humanos. E Paulo diz assim, ó, que interessante, em Romanos 2. De fato, quando os gentios, que são todos que não têm a lei de Moisés, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Irmãos, então, mesmo antes da humanidade experimentar a lei de Deus escrita, Deus colocou um senso de consciência, um senso da lei eterna dele dentro da consciência de toda a humanidade. Os irmãos compreenderam isso? Então a gente vê que em qualquer parte do mundo há certas coisas que em qualquer lugar será proibido. Se a pessoa cometer, ela sabe que foi errado. Isso quer dizer moralidade objetiva. São coisas que, aonde for que aconteça, ela é errada. Mesmo em lugares que a gente nem conhece ainda, nem foi descoberto. E aí, irmãos, nós temos vários homens que viveram nesta fase. Homens da Bíblia. Vários homens viveram nesse período em que não havia a lei escrita e manifesta da vontade de Deus para a humanidade.
Eles ouviam, ó, circuncisão, faz isso, mas não tinha, não pode matar, não pode. Noé ouviu um pouquinho. E aí eu pergunto para os irmãos: Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Irmãos, esse pessoal que viveu nessa fase, eles pecaram? Eles pecaram? Noé, quando ele se embriaga, quando ele tem aquele episódio com os filhos, sabe que ele cometeu pecado? Porque depois ele sabe que fez errado. Abraão, quando ele mente para ser livre da morte, ele mentiu, é contra uma lei de Deus, e a consciência acusou, e o próprio Deus manifestou para ele que ele estava errado. Então nós vemos que mesmo antes da lei, todos os homens que viveram nesse planeta pecaram, sem lei, mas foram condenados e morreram pelo salário do pecado, que é a morte. Mas aí nós vamos avançando mais um pouquinho, e nós chegamos em Moisés. Aí Deus fala assim: ó, a partir de agora, eu vou registrar minha lei. Não vai ter mais desculpa, não. Ah, o senhor não tem lei, a gente não sabia, a lei da consciência moral falhou. E aí Deus fala: então eu vou deixar escritinho para vocês. A partir de agora vai estar tudo mastigadinho. A minha vontade é essa. E aí eu volto à pergunta dos irmãos: será que ocorreu alguma melhora? Porque Deus ele instituiu a lei e ele falou assim: a partir de agora, para vocês serem considerados justos, se vocês serem considerados absolvidos diante de mim, vocês vão ter que obedecer à lei. Tudo que a lei manda, vocês vão obedecer. E Deuteronômio, Moisés escreve assim, algo interessante: e se nós nos aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Irmãos, então imagine que a gente volta para o julgamento. Temos um juiz, temos um acusador que é a lei. Os irmãos vão acompanhando comigo. E nós temos um réu que é o povo. Para eles serem absolvidos diante de Deus e o juiz, eles vão ter que ter cumprido toda a lei. Senão eles vão ser acusados e condenados. E aí, irmãos, a gente pode pensar: não, agora vai dar certo, porque está escrito, não é possível a pessoa ler, não posso mentir, não posso adulterar, não posso cobiçar, não posso tal. Agora fica fácil de obedecer. Meu coração é enganoso, a minha mente me leva para outros caminhos, mas estando escrito, agora vai melhorar. E aí chega a pergunta: Moisés, que foi o autor da lei, ele pecou? Os juízes que seguiram a ele, Sansão, ele pecou? Saul pecou? Um rei que viveu sobre a lei? Davi pecou? Os irmãos estão entendendo que a resposta sempre é positiva, né? É lógico que eles pecaram. Salomão pecou? Ele pecou tanto que ele escreve o livro de Eclesiastes para se redimir, para um fôlego de perdão, para mostrar como não valeu a pena. E o próprio povo de Israel, irmãos, que tinha a vontade de Deus expressa, a Torá revelada, a lei de Deus revelada, eles se corromperam de tal forma que Deus teve que punir isso. Isaías, ele declara algo tão forte. Ele diz assim: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, pano de chão. A justiça, tudo que a gente faz até de bom, é como se fosse um pano de chão sujo. E ele continua: murchamos como folhas, e o vento das nossas iniquidades nos leva para longe. Salomão diz: quando pecar contra ti, pois não há ninguém que não peque. Salomão ele mesmo diz: quando a gente pecar contra o Senhor, porque não vai ter jeito a gente não pecar. Davi diz assim: mas não me leves a julgamento, pois ninguém é justo diante do Senhor. Irmãos, olha que interessante.
Davi, ele visualizou um julgamento. Ele viu que a lei estava para acusá-lo. Ele viu que Deus era o juiz e ele viu que era o réu. Ele era o réu. E ele fala assim: pelo amor do Senhor, não me leve para esse julgamento, porque eu não sou justo, ninguém é justo. Eu vou ser condenado, não tem chance para mim. Então a gente vê que na lei da consciência não deu certo, na lei expressa de Deus, o povo piorou. E aí chega Jesus, o nosso Senhor. E o interessante, irmãos, que ele fala assim em Mateus 5, no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmãos, olha o que Jesus fala. Se vocês não superarem muito esse pessoal que guarda a lei, vocês de forma alguma vão entrar no reino de Deus. Ele dificultou, ele falou: a lei não é só o adultério cometido fisicamente, mas se você olhar para uma mulher com cobiça, já é adultério. Você acha que assassinato é só matar o seu irmão? Não, se você anular o seu irmão, se você chamar ele de racá, se você chamar ele de tolo, você assassinou o seu irmão. A lei é muito mais do que ordenanças exteriores, ela traz de dentro do nosso coração primeiramente. Ela fala do nosso interior. E aí, irmãos, a gente fica: meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Se os fariseus, que eram doutores, mestres, guardavam tudo exteriormente e não teriam chance, e Jesus fala: se ele for muito superior, vocês não vão ter chance. E agora, irmãos, eu gostaria de retornar ao nosso texto do julgamento. Colocaram aquela mulher adulta de pé diante de Jesus. Os irmãos lembram na leitura que ela foi e se joga. Só que a lei é tão ruim, a lei representada pelos fariseus, ela é tão rigorosa, porque a lei é santa, justa e boa, mas ela é tão rigorosa na justiça que ela exige, que ela coloca de pé a mulher para julgamento. Ela não deixa a mulher ficar ajoelhada pedindo clemência. Por isso que o texto fala que os fariseus colocaram a mulher de pé. E o que restava, irmãos, era a condenação. E agora eu quero trazer para os irmãos que nós pensemos juntos um pouquinho nesse julgamento. Nós temos a lei, que é representada pelos fariseus. Essa é a lei. Essa é o que vai nos acusar. É o promotor. Nós estamos já no julgamento. Os irmãos imaginam. Nós temos o juiz. E quem que é o juiz? Isso que é interessante. Olha o que o texto de João nos diz. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Olha quem que é o juiz agora. É Jesus. Jesus é o juiz do nosso julgamento. Os irmãos estão me acompanhando? Então nós estamos diante de um julgamento. O juiz está sentado. É o Senhor Jesus. Nós temos um promotor que nos levou à acusação, a lei. E sobrou o coitado do réu, que somos nós. Culpados, condenados, sem chance alguma. E aí, irmãos, a gente pode pensar assim: mas eu não acredito nisso. Eu não sou tão pecador assim. Eu nunca cometi adultério. Eu nunca matei ninguém. E o interessante, irmãos, é que Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele diz assim para nós no texto dele, Tiago, capítulo 2: pois quem obedece a toda a lei, todo o pacotão, tudo que está escrito aqui na Torá, mas tropeça em apenas um pontinho, torna-se culpado de quebrá-la
verdadeiramente. Então, se um dia na vida alguém aqui mentiu, você é culpado de adultério, de assassinato, de cobiça. Os irmãos estão entendendo a gravidade? Se um dia a gente fez uma fofoca, que é em Levíticos, até a fofoca é pecado perante a lei de Deus. Interessante isso. Se um dia algum de nós cometeu esse pecado, a gente incorreu no mesmo pacotão de quem assassinou. Perante Deus nós somos tão culpados como? É isso que o Tiago está falando. Só resta condenação. Só resta o castigo. Só resta o juiz justo, o Senhor Jesus, falar para nós: condenado. Irmãos, não diz assim: aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. O Senhor Jesus pecou? Ele podia dar uma pedrada, podia? Porque ele era o único que não tinha pecado naquele lugar. Se eu terminasse a mensagem aqui, nós iríamos embora para casa desesperados. Nós iríamos embora para casa até da criação até o momento da lei. Só que com Jesus chega a graça. Com Jesus chega a graça. Irmãos, esse juiz, ele por vontade própria, por amor, sem que nós merecêssemos, ele diz assim: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O juiz, ele fala assim: eu não vou julgar, não, pode ficar tranquilo. Se você crer em mim, na minha justiça, ao invés de te condenar, eu vou te absolver, porque eu vim te salvar, eu não vim te julgar. Irmãos, o juiz, ele estava sentado na cadeira, prontinho para julgar. O promotor acusando, pecador, miserável, a gente com aquela carinha de bom samaritano. E aí o juiz, ele faz assim: eu vou descer aqui, eu vou pagar a punição que ele deveria pagar, eu vou morrer no lugar dele. Sento de novo aqui e falo: se você crê no meu sacrifício, você não será julgado, mas você já passou da morte para a vida, você já foi absolvido. Irmãos, é esse o Jesus que nós temos. Um juiz que abriu mão de dar a pecado e resolveu absolver a pessoa. Ele era o único que poderia condenar. E ele falou: não, eu te absolvo, porque eu te amei. Eu te amei, você foi amado antes da criação do mundo, ele já viu o seu rostinho. E ele falou: eu te amei. Não tinha nada que te atraísse em mim, mas eu te amei, eu te desejei. E eu morri em seu lugar. Irmãos, essas são as boas novas, essas são as boas notícias do Evangelho. O juiz decidiu absolver aquele que cria nele. E João 3 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, ou seja, em Jesus, não é julgado. Mas quem não crê, já está julgado. A sentença para quem não crê em Jesus já foi dada: condenação. Os irmãos entendem? Quem crê nele não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque nós somos pecadores diante de Deus. Porque não creu no unigênito Filho de Deus. O único que poderia jogar a pedra, por não ter pecado nenhum, preferiu nos absolver. Irmãos, agora imagine então nós sendo carregados pela lei. Imagina você, fecha o olho um pouquinho, imagina você, todos os pecados que você cometeu, desde que você tem consciência, e a lei te pega pelo colarinho. Irmãos, e aquela mulher foi pega em ato flagrante. Provavelmente ela estivesse até nua, provavelmente ela estivesse de forma que mostrasse que ela estava praticando uma relação sexual. E os fariseus pegaram ela
E agora você imagina a lei te pegando, e te conduzindo, e te arrastando, e te arrastando. E aí a lei vai e te solta, e você cai ajoelhado nos pés do Senhor Jesus. Só que a lei, ela não permite que tenha clemência, e ela te põe de pé e fala: condena ele agora, condena ele agora. E aí aquele que poderia dar uma pedrada, ele fala: eu não te condeno, eu te absolvo, porque você creu em mim. A gente foi absolvido porque a gente teve a revelação do nosso Cristo, o nosso Salvador. E aí a gente volta, os irmãos se recordam do primeiro texto que a gente leu? De maneira que a lei nos serviu de aio. Irmãos, aio significa tutor, professor, aquele que pega pela mão e conduz. Isso significa aio. A lei nos serviu de aio. Ela pegou na nossa mão e fez o quê? Abra lá em Gálatas 3:24 para nós vermos juntos, por favor. De maneira que a lei nos serviu de aio. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, ela pegou nas nossas mãos, e ela fez o quê? Para, o que está escrito no texto? Para nos conduzir a Cristo. Para ser condenado? Para que pela fé fôssemos absolvidos. Significa a palavra justificado. Então a lei, ela serviu de aio, ela serviu de tutor. Ela foi o professor falando: ó, você está vendo como você é pecador diante da lei de Deus? E dava uma varada. E aí a gente andava um pouquinho. Você viu, você mentiu de novo. E dava uma chicotada. E aquilo foi nos levando humildezinho até os pés do Senhor Jesus, para que nós não fôssemos condenados, mas para que nós fôssemos absolvidos. Essa é a função da lei na vida do salvo. Ela não nos condena, ela nos joga no pé de Jesus. Ela fala: sem o Salvador você não tem chance. Sem o meu filho amado, Deus está falando para nós, você não tem chance alguma, porque você vai ser condenado diante do julgamento. E aí, irmãos, a gente chega na conclusão: cada erro, cada pecado nos conduziu aos pés de Jesus. E eu faço uma reflexão com os irmãos e peço para os irmãos: pense agora no seu interior. Lembre-se agora daquela vez que você se sentiu péssimo. Lembre-se agora, puxa lá a memória. Nossa, teve um dia que eu respondi para os meus pais. Teve um dia que eu destratei um semelhante. Meu Deus, aquele outro dia que até um troquinho errado eu levei. Aquele dia que eu falei tão mal do irmão, que fez mal para ele. Ou aquele dia que eu matei alguém, se alguém já cometeu isso. Ou aquele dia que eu adulterei. Lembra, irmãos, vai puxando. Não para condenação, não. Lembra desse momentinho? Você se sentiu péssimo, você se sentiu desprezível, você se sentiu o pior dos seres humanos. Um péssimo filho, um péssimo pai, um péssimo esposo, um péssimo cidadão. E aí, irmãos, eu falo para vocês o que era isso. Era Deus usando o seu próprio pecado para te conduzir aos pés de Jesus Cristo. Irmãos, cada pecadinho que você se sentiu mal, que você se arrependeu, era Deus usando a lei dele que era para te condenar. Ao contrário, para te trazer aqui arrependido e
falar: Senhor, eu me arrependo e eu me reconcilio com o Senhor, porque só em Ti eu tenho a salvação. Até o pecado que você cometeu, Deus transformou em bênção para você se arrepender e ser salvo e ter a vida eterna. Irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até pecado Deus transforma em bênção. E Ele convida, assim como Ele convidou aquela mulher: vá e não peques mais. Eu tenho o Espírito Santo para te conceder, para te ajudar em todos os momentos, para você não pecar mais, para você ser limpo, para você se purificar, para você viver em novidade de vida. Irmãos, é só benefício que nós temos com o nosso Senhor. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Redentor. E para terminar, eu gostaria de ler com os irmãos em Romanos 8. Romanos capítulo 8, os irmãos, por favor, abram comigo. A carta que Paulo escreve à igreja em Roma. No capítulo 8, a gente vai ler alguns versículos, somente para concluirmos. Versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, toma posse, isso vai recebendo, não seja, não perca isso agora. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí no 33, irmãos, ele continua assim: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pulando para o 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fizemos uma aliança com Ele. Se nós não soltarmos, nada soltará nossas mãos desse Senhor Jesus. Hoje é dia de salvação. Os irmãos